As funções de uma mãe cristã e seu dever. Parte 04, dia 17/5/2024. Está igualmente em seu poder negligenciar seu filho, ao permitir que o prazer o atraia, ao seguir as loucuras da moda ou ao encanto daquelas bugigangas que o mundo apresenta aos olhos, mas que esconde do seu alcance. Você pode negligenciar seu filho? Mas você negligenciou um dever claro e positivo, um dever que está gravado em seu coração e colocado em sua natureza. Um dever negligenciado certamente voltará, mais cedo ou mais tarde, como um vingador para punir. Enquanto, por outro lado, um dever executado da melhor maneira possível retorna ao executor carregado de uma bênção. Mas pode-se dizer, como as crianças devem ser treinadas para que o resultado seja a felicidade temporal e eterna. É totalmente impossível estabelecer regras universais para a gestão das crianças, uma vez que aquelas regras que serviriam de orientação para regular a conduta de uma criança produziriam os piores resultados quando aplicados a outra. Mas mencionamos algumas dicas específicas. O grande segredo na gestão das crianças é tratá-las como seres razoáveis. Vemos que eles são governados pela esperança, pelo medo e pelo amor. Esses sentimentos, então, deveriam ser instrumentos pelos quais a sua educação é conduzida. Sempre que for possível, e muito raramente, isso não acontece. Deve ser dada uma razão para cada exigência e um motivo para empreender qualquer tarefa. Isso levaria a criança a ver que nada era exigido por capricho ou capricho, mas que era uma exigência que envolvia a sua felicidade, bem como o seu dever. Este método também ensinaria a criança a reverenciar e respeitar os pais. Ela seria considerada possuidora de conhecimento superior. Então, a criança aceitaria mais prontamente exigências para as quais não via razão, sabendo que nenhuma ordem cujo desígnio ela entendesse era irracional. A maneira de lidar com os filhos deve ser gentil, embora marcada pela decisão de caráter. Um carinho excessivo nunca deve permitir que uma mãe gratifique seu filho com algo irracional e depois de uma vez ter recusado um pedido, o que ela não deveria fazer precipitadamente ou imprudentemente. Nenhuma persuasão ou lágrimas deveria jamais desviá-las de seu propósito, pois se ela ceder à criança, compreenderá imediatamente que tem poder sobre a mãe e recorrerá ao mesmo expediente sempre que a ocasião exigir. É um mal pior do que este, é que o respeito pelos pais será perdido, e a criança, em vez de ceder prontamente aos seus desejos, tentará os meios de truque e evasão para evitá-los. Para realmente cuidar bem de uma criança, a mãe deve se tornar ela mesma uma criança. Ela deveria entrar em suas esperanças e medos e compartilhar suas alegrias e tristezas. Ela deveria dedicar sua mente à de sua prole, de modo a ficar satisfeitas com todas aquelas ações triviais que lhe dão prazer, e a lamentar aquelas que lhe trazem dor. Isto garantiria um amor firme e ardente, e ao mesmo tempo duradouro, pois à medida que uma criança avançava na força do intelecto, o mesmo poderia acontecer com a mãe, até que a criança crescesse o suficiente para compreender os laços que a uniam, e então a fazer dele um amigo. Ela o vincularia a ela para o resto da vida. Não há ninguém na raça humana tão sagaz e perspicaz como as crianças. Eles parecem compreender intuitivamente a disposição de uma pessoa e rapidamente percebem qualquer discrepância ou inconsistências de conduta. Neste ponto, deve ser dada especial atenção que não se pratique nada para enganar a criança. Frequentemente,
recorrem a meios dissimulados para persuadir uma criança a cumprir ou abster-se de algum dever ou objeto específico. Mas dentro de pouco tempo isso será descoberto, e a criança terá aprendido uma lição de engano que ela não deixará de usar quando a ocasião exigir. E sob este título podem ser incluídas todas aquelas espécies mesquinhas de engano usados em relação às crianças, seja para enganar a sua apreensão, seja para desviar sua atenção. Se algo for impróprio para uma criança saber ou fazer, é melhor dizer isso imediatamente do que recorrer a um expediente dissimulado. Se for possível apresentar uma razão para exigir a abstinência, deveria, mas se não, diga à criança que a razão é tal que ela não poderia compreendê-la e ela ficará satisfeita. Mas se recorrer a truques ou maquinações, a criança terá aprendido as duas lições impróprias de primeiro ser astuta e depois contar uma mentira para evitá-la. Proponha sempre o motivo mais elevado e mais nobre. Este será geralmente um motivo centrado em Deus. Assim, ao ensinar uma criança a falar a verdade, essa deveria ser proposta não tanto por obediência aos pais, mas por obediência a Deus, e em todos os requisitos. O amor e o temor de Deus devem ser apresentados com destaque. Uma criança nasce com sentimentos religiosos, e se esses sentimentos forem adequadamente despertados, as ações geralmente tenderão ao bem. Assim como uma criança cuja disposição é enganar a mãe, não tem poder sobre ela, pois a criança logo perceberá que sua mãe não pode segui-la para todos os lugares e que ela pode cometer muitas ações de engano impunemente. Mas se você impressionar a criança com a verdade de que um ser divino está observando essas ações e que, embora sejam feitas com a maior astúcia, elas não podem ser cometidas impunemente, e é mais do que provável que nunca serão cometidas. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pelas santas palavras contidas na Bíblia que ensina a criar os nossos filhos na tua presença. Amém e amém.